As 5 perguntas que eu mais faço para os meus pacientes durante os atendimentos de medicina germânica. Olá, eu sou Marina Bernardi, eu sou difusora da medicina germânica aqui no Brasil. Com esse vídeo eu quero passar para você as 5 perguntas que eu mais uso durante os atendimentos e que eu mais usei durante esses 13 anos que eu estudo e pratico a medicina germânica. Vamos lá? Bom, então, para mim desvendar e descobrir essas 5 perguntas foram mais de 13 anos de prática. E eu percebi que eu repetia sempre as mesmas perguntas. Eu percebi que através dessas perguntas eu conseguia ir até mais rápido, no impacto biológico, na raiz, na causa e principalmente na real causa das doenças. E hoje é muito importante que você entenda que existe uma real causa por trás das doenças que muitas vezes nunca você ouviu falar, ou se você é profissional lá na sua faculdade, nunca te falaram sobre isso. Mas desde que eu me formei, eu sou fisioterapeuta, hoje eu não exerço a fisioterapia, mas me formei em fisioterapia no ano de 2009, então tenho 13 anos aí de formada. E, na verdade, lá na faculdade, a gente sempre acompanhou a medicina convencional nos tratamentos, era tudo que a gente estudava. Mas eu nunca me dei por convencida que era só aquilo. Eu sabia que, no fundo, existia, sim, é como se fossem as emoções por trás das doenças, mas eu não tinha um caminho. Eu não sabia exatamente como se dava esse processo. Até que a medicina germânica entrou na minha vida, lá no ano de 2009 mesmo, no último ano de formação de fisioterapia, e eu pude comprovar, e ver com os meus olhos, estudar mais a fundo todo esse processo da tríade de Dr. Hammer, que é psique, cérebro, órgãos. Então, as respostas nos órgãos nada mais são do que um caminho em sincronia entre psique e cérebro, Então, existe sim impactos da nossa vida que repercutem aí nos órgãos. Então, foi isso que a gente estudou, que eu estudo até hoje. Foi um grande presente na minha vida, poder fazer parte de tudo isso e trazer, incorporar de vez na minha vida, porque hoje eu uso não só com os meus pacientes, mas em todos os dias, desde que eu acordo até quando eu vou dormir, a medicina germânica faz parte da minha vida. E é isso que eu desejo para você também. Então vamos lá, eu vou falar aqui as 5 perguntas, as perguntas chaves. E a primeira é: quando começaram os sintomas? Quando começaram os sintomas? Essa pergunta é crucial, Então a gente precisa saber quando tudo iniciou. Por quê? Porque se é nesse momento, por que não foi em outro momento? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que os sintomas começaram exatamente ali quando eu tinha meus 13 anos, quando eu tinha meus 5 anos? Quando começaram os sintomas? Essa é a pergunta-chave aí, a primeira pergunta. Segunda pergunta: com quem é o conflito? Com quem? A gente precisa ter a mira de quem está por trás desse conflito. As nossas maiores dores não são acerca de coisas, mas sim a gente sofre por pessoas. Então, com quem, ou quem está por trás desse conflito? Terceira pergunta: o que estava acontecendo na sua vida naquele exato momento, Como estava a sua vida? Se tudo começou aos 13 anos, como estava a sua vida aos 13 anos? Você morava com seus pais? Você estudava? O que você fazia aos teus 13 anos de idade, por exemplo, Então, como estava o contexto da sua vida naquele momento? Quarta pergunta: se você soubesse a causa de tudo isso, o que seria? Se você soubesse a causa, o que seria? Muitas vezes o paciente já sabe a causa, mas ele às vezes duvida daquilo, mas ele no fundo já sabe. Então eu costumo sempre fazer assim, falar, e se você soubesse, o que seria? O que você sente que precisa para resolver isso? Essa é a quinta, tá? Essa é a quinta pergunta. O que você sente que precisa para resolver? A cura se dá de forma às vezes muito simples.
E é muito importante a gente ouvir o paciente para saber o que ele precisa para curar aquilo. Então, muitas vezes ele precisa de uma conversa, muitas vezes ele precisa se sentir conectado a alguém, ele precisa estar seguro, é a criança que precisa da presença da mãe. Então, a cura é muito peculiar e individual de cada um. Então, perguntar para esse paciente o que ele sente que precisa, né, para se curar, também é essencial. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixa um like aqui para mim, se inscreve no canal e eu te convido a saber mais sobre a nossa formação profissional. Aqui embaixo tem um link onde você pode se tornar um terapeuta de medicina germânica e ajudar e multiplicar o bem para as pessoas. Eu te espero. Um super beijo e até o próximo vídeo.